Versículo um tanto quanto conhecido dos leitores e ouvintes da palavra de Deus. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis algumas aflições. Amém? Está escrito isso na sua Bíblia? Não. Eu sei que tem Bíblias aí que estão com problemas mesmo, de verdade. No mundo tereis aflições. Aleluia. Mas tem de bom ânimo. Glória a Deus. Eu venci o mundo. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode tomar o teu assento. Aflições no plural. Não há nenhum termo para quantificar essas aflições. Mas levanta a mão quem não passou uma aflição essa semana. Um mês então. Levanta a mão quem não passou a aflição esse mês. Aflição, tribulação, adversidade, dificuldade, calamidade, angústia, sofrimento, são os mesmos termos no Novo Testamento. Uma mesma palavra, uma mesma raiz. Quando aqui diz que no mundo nós teremos aflições, a palavra é tlipsis. E ela pode dizer tribulação, ela pode dizer adversidade, dificuldade, calamidade, angústia e sofrimento. E aqui está dizendo que nós vamos passar tudo isso no plural. Exatamente pelo fato de que nós ainda estamos no mundo. E quando nós pensamos nisso, precisamos ponderar para poder nos preocupar com algo que às vezes nós despendemos uma energia tão grande em nos preocupar e vamos deixando de lado algumas coisas que mereceriam um pouco mais da nossa atenção. A igreja parece que está mais preocupada com a grande tribulação do que com essas tribulações. A igreja não deveria se preocupar com a grande tribulação, mas deveria se preocupar em termos com essas tribulações. Aqui nesse versículo de João 16:33. Estou falando para a igreja. Por quê? Porque a grande tribulação não é para a igreja. Quando se dará? Quem será o anticristo? Quando aquelas coisas que as profecias dizem vão acontecer? Nos causam interesse, curiosidade, mas não deveriam causar preocupação. Porque para a igreja o evento é outro. Aleluia. 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 Antes da grande tribulação vem um evento chamado arrebatamento. E durante a grande tribulação vem um evento chamado bodas do Cordeiro. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos nos ater aqui nessas aflições que Jesus disse que nós teremos enquanto no mundo. No mundo. Porque a tribulação, ela existe porque exatamente o pecado entrou no mundo. Através do homem e da mulher, quando transgrediram. E o apóstolo Paulo fala aos Romanos, capítulo 2, versículo 9, que tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal.
Tribulação, portanto, e angústia são resultados, são consequências para o homem que faz o mal, que peca. Então, quando Jesus disse, no mundo tereis aflições, ele já estava nos dizendo que o nosso pecado nos causariam muitas aflições, muitas tribulações, mas, meus irmãos, mesmo assim, Deus que nos ama, conforme nós já temos ouvido falar aqui nessa noite, um amor tão grande, que se isso não fosse amor, o céu não seria real, o oceano secaria, as andorinhas já não voariam mais, um amor tão grande, que já para nós não há dúvidas nenhuma com relação a esse amor. Mesmo nós sendo pecadores, e mesmo passando pelas tribulações, nós sabemos que as tribulações nas mãos de Deus, elas são diferentes. Não são aquelas tribulações do homem sem Deus, que ele se desespera, que ele muitas vezes toma atitudes precipitadas, tudo por conta destes sentimentos de angústia que há no mundo, e que Jesus disse que haveria, exatamente porque no mundo está o pecado, no mundo jaz o maligno, e o Deus deste século é Satanás. Então essas tribulações, o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, estou falando agora para a igreja, que essas tribulações são leves e momentâneas. Mas você pode olhar e dizer que a sua tribulação, a sua angústia está sendo muito pesada, está muito difícil suportar. E o apóstolo Paulo diz que não, que elas são leves, que elas são momentâneas. Mas você pode contra-argumentar e dizer, não, mas faz tempo que eu estou passando por isso. Parece que não tem fim, mas está dizendo que ela é leve e momentânea. Outra coisa, ainda o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 2, que conforme vem muita prova de tribulação, há uma abundância de gozo. Além da tribulação ser leve e a gente achar que é pesada, e momentânea a gente achar que é eterna, proporcionalmente ao tamanho ou à quantidade dessa tribulação, vem também uma abundância de alegria. Olha a diferença da tribulação que o mundo passa e a tribulação que a igreja passa. Porque sim, o crente vai passar por aflições, o crente vai passar por tribulações, mas ele entende que mesmo em toda a tribulação, conforme diz aqui em 2 Coríntios capítulo 1, versículo de número 4, que Deus nos consola em toda a nossa tribulação. Glória a Deus. Deus nos consola em toda a nossa tribulação. Jesus disse, no mundo tereis tribulações. No mundo tereis tribulações, mas a mensagem sobre essas tribulações não para só nessa informação. Quando ele disse, no mundo tereis aflições, ele disse, imediatamente após, mas tem de bom ânimo. Aleluia. Aleluia. Tem de bom ânimo. Ou seja, não desanime quando passar pela tribulação, quando passar pela adversidade, quando passar pela dificuldade, quando passar pela calamidade, quando passar pelo sofrimento, tem de bom ânimo, não desanime. O mundo desanima, mas a igreja tem bom ânimo. Glória a Deus, porque Jesus venceu o mundo e Ele está garantindo pela sua palavra que a tribulação, por mais que a gente ache pesada, ela será leve. Pesada é para quem não tem Jesus. Pesada é para quem rejeita o Evangelho. Pesada é para quem não tem o privilégio de ser templo do Espírito Santo.
Ainda diz o texto bíblico que independente de qual seja a tribulação, Romanos 8,35 diz que nenhuma tribulação nos separará do amor de Cristo. Glória a Deus, glória a Jesus. E um propósito pedagógico de Deus para com a tribulação é aquilo que Paulo registra em Romanos capítulo 5. O versículo 3 que diz que a tribulação produz a paciência. A tribulação produz a paciência. Paciência aqui é sinônimo de perseverança. A tribulação faz com que o crente seja perseverante. Porque aqui implica uma série de coisas. Porque no período da tribulação, quando Paulo disse Deus nos consola de toda a nossa tribulação, segundo os Coríntios 1,4, quer dizer que no período da tribulação, em toda a tribulação que estiver, enquanto estivermos passando pela tribulação, Deus vai nos consolar em toda ela, em todo o processo. E para isso nós vamos tendo então algumas manifestações de Deus, mesmo na tribulação. Isso vai nos dando conhecimento de Deus, experiências com Deus. Isso vai fortalecendo a nossa fé e nós vamos conseguindo ser mais perseverantes. Uma tribulação que um dia nos desequilibrava, hoje, se passarmos, já temos uma outra atitude. Uma tribulação que um casal passa no início do casamento, uma crise, por exemplo, conjugal, no início do casamento, mas passa-se os anos e ele permanece junto. Passar por uma crise de novo, ele trata diferente, porque vai amadurecendo, vai fortalecendo. Assim é quando alguém passa uma dificuldade financeira, assim como é quando alguém passa por uma tribulação na área da saúde. As nossas reações vão sendo diferentes, e para melhor, porque a tribulação produz paciência. Só persevera um crente que experimenta Deus na tribulação. Foi falado aqui de pessoas que precisam de alguns subterfúgios para ficar na igreja, senão a pregação do Evangelho, a mensagem do amor de Cristo. É porque não tem uma experiência, não tem uma vivência, não conhece a pessoa de Jesus. Como dizem, conhece o Jesus conhece a história de Jesus, mas não conhece o Jesus da história. Mas o crente que passa por tribulação, ele vai ser um crente perseverante. É aquele crente que, conforme os anos passam, você observa que ele passou por lutas, ele passou por adversidades, ele passou por grandes tribulações, mas está ali na igreja, servindo a Jesus, não saiu. Pessoas se afastaram de Jesus por muito menos que aquele irmão passou. Pessoas deixaram a casa do Senhor por muito menos que aquele irmão passou, porque ela entendeu que Deus não dá uma prova maior do que a nossa capacidade de suportar. Isso é uma garantia da palavra de Deus. Deus não vai nos deixar ser provados acima da nossa capacidade de suportar. A coisa é tão simples que se algum crente que passa por alguma tribulação, se algum crente estiver passando hoje por alguma tribulação e pensa que não vai suportar, mesmo sabendo que Deus não dá uma prova insuportável, Deus não dá uma prova insuportável. Estou falando de igreja. Então, mesmo crente com essa consciência, quando eu falo consciência, eu não estou falando de fé,
Às vezes ele tem a consciência que Deus não dá uma prova insuportável, mas quando passa pela tribulação não tem a fé que alcança essa consciência que ele tem. Mesmo sabendo que a pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, o Deus Espírito Santo, está cumprindo o seu ministério aqui na terra, está aqui com a igreja, para garantir essa resistibilidade da igreja diante de uma tribulação, diante de uma prova, diante de uma aflição. O crente tem essa certeza. Mesmo sabendo que a Bíblia é a arma, é o alimento e a motivação para a nossa fé. Estou falando então, meus irmãos, de recurso do conhecimento, recurso de que nós, pela palavra, sabemos de tudo isto. Do que? Sabemos que Deus não dá uma prova insuportável. Aleluia. Sabemos que a tribulação é suportável. Sabemos que o Espírito Santo está aqui comigo e com você. Glória a Deus. Sabemos que o Espírito Santo está em nós. Aleluia. E não há outro povo na terra que possa dizer isso. Só você e eu. Só a igreja de Cristo pode dizer: o Espírito Santo está em mim. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Mesmo nós sabendo que a Bíblia é a arma que nós precisamos usar diante de qualquer aflição que formos passar, que estivermos passando, nosso recurso é a palavra de Deus. Pessoas se desesperam, como dizem, fecham a Bíblia e vão atrás de revelação para saber se Deus vai dar fim à tribulação. Mas é na palavra que existe o alimento, o fortalecimento da nossa fé. E o que nós precisamos diante de uma provação é de fé. Quando estivermos passando por essas aflições, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Esse bom ânimo se dará por aquilo que nós vamos ouvir da voz do nosso Deus Todo-Poderoso. Passa os céus, passa a terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E se esse crente, ainda sabendo de tudo isso, ainda sabe que a igreja está aqui na terra e congrega, com fins também de se fortalecer mutuamente, conforme nos ensina a palavra de Deus: consolai-vos uns aos outros, fortalecei-vos na força do seu poder. A igreja congrega com este fim também, de nós estarmos uns aos outros, nos ajudando com orações, com conselhos, com palavras, com apoio, com ajuda, para que a gente possa suportar estas aflições que nós estamos atravessando, porque ainda estamos no mundo. Então, se o crente sabe de tudo isso e ainda pensa que não vai suportar, ainda pensa em desistir, o que será desse crente na grande tribulação? Se as tribulações que nós passamos aqui não ainda se comparam à grande tribulação, e na grande tribulação não haverá mais provas insuportáveis, ou provas suportáveis. Na tribulação as provas serão insuportáveis. Na grande tribulação, o Espírito Santo já não estará mais aqui como consolador. Na grande tribulação, o Espírito Santo continuará agindo de algumas formas, com algumas manifestações, não mais como consolador. Na grande tribulação, a pregação vai ter outra conotação.
Não mais um alimento apenas de fé, mas aquela palavra que vai trazer um juízo sobre o pecador. É um outro aspecto. Na grande tribulação não haverá mais a congregação da igreja, os cultos da igreja, as reuniões da igreja, reunião de oração, reunião de louvor, reunião de culto público. Não haverá mais para fortalecer um ao outro. Então, se o crente não suporta estas, como suportará aquelas? É por isso que o Senhor Jesus diz para nós hoje: tem de bom ânimo. Glória ao Senhor. O que parece ser pesado para nós, a Bíblia diz que é leve. O que parece que para nós não vai passar, a Bíblia diz que é momentâneo. Ou seja, o que parece que para nós é insuportável, Deus está dizendo: é suportável, porque tem o meu Espírito, tem a minha palavra, tem o corpo de Cristo na terra, ainda tem, meus irmãos, os recursos que nós precisamos para servir a Jesus no meio das tribulações com alegria. Aleluia, aleluia. Nós não podemos ser presunçosos a ponto de achar que por sermos crentes e já infelizmente existe esse evangelho, que o crente não sofre, o crente não morre, o crente não adoece, o crente não fica desempregado, o crente não passa por luta, o crente só come do bom e do melhor e tem que ficar no nível dos principados, porque o crente é assim, porque só pegam essa parte das Escrituras. Mas biblicamente a gente sabe que não é assim, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições. Martinho Lutero disse o seguinte: Deus permitiu que Jesus descesse às profundezas da agonia da cruz, não agirá de forma diferente com seus membros. Não preciso explicar uma frase como essa. Nós ouvimos a palavra introdutória em Isaías 53. Se Deus permitiu que o seu próprio filho conhecesse as aflições humanamente mais insuportáveis, agora preciso colocar essa expressão, insuportável, porque ele chegou ao ponto de suar gotas de sangue. Humanamente ele não estava suportando mais, mas a oração do Getsemane reverte qualquer situação. Aleluia. Contudo, faça-se a tua vontade. Glória a Deus, porque a nossa vontade é retroceder, a nossa vontade é desistir, a nossa vontade é abrir mão quando estamos passando por uma grande tribulação. Mas quando oramos a Deus e dizemos: mas faça a tua vontade, a vontade do Senhor é que a gente permaneça, a vontade do Senhor é que a gente prossiga, a vontade do Senhor é que a gente persevere, e é essa vontade que vai se cumprir em nossa vida, independente da tribulação e da aflição que nós estejamos passando. Aleluia. Não podemos confundir. Ainda Martinho Lutero é quem diz assim: crer na salvação não é crer em qualquer salvamento. Quando nós falamos de salvação, nós estamos falando da redenção da nossa alma. Aleluia. Nós estamos falando da certeza, da conquista do nosso passaporte para a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Isto é crer na salvação. Agora, salvamento é quando eu preciso de que o Senhor entre com uma providência em algo para a minha vida. Essa providência nem sempre chegará à velocidade da luz. Crer na salvação não é crer em qualquer salvamento. Não é assim que Deus age. As tribulações servirão para me provar. As tribulações, as aflições servirão para provar a tua paciência, a tua perseverança, o nível da tua fé, o quanto você crê na promessa de Deus, na fidelidade da sua palavra. É isso que diz uma das partes que nós ouvimos por esses dias a respeito da parábola do semeador.
que várias terras receberam a semente, mas teve uma que, quando vieram as aflições desta vida, não deu frutos. O quanto se crê na palavra, o quanto se crê na promessa, quem deu crédito à nossa pregação? O mundo rejeitar a pregação é justificável, mas o crente rejeitar a pregação, isso traz um prejuízo tremendo, porque ele vai, rejeitando ou não, aceitando também ou não a pregação, ele vai passar por muitas aflições. E quando vierem as aflições, e quando essas aflições acontecerem em sua vida, como ele estará espiritualmente? Diante de Deus, diante da palavra do Senhor. Meus irmãos, então é um privilégio ser crente, é um privilégio servir a Jesus. Nós cantamos aqui com valor, sem temor, aleluia, por Cristo prontos a... Aleluia. Você prestou atenção no que você cantou, meu irmão? Deus. Por Cristo prontos a vencer. Por Cristo prontos a prosperar. Por Cristo prontos a enriquecer. Como é bom, como é fácil cantar. Por Cristo prontos a sofrer. Aleluia. Deus grande. Sofrimento, aflições. Só o crente verdadeiro sempre está pronto para sofrer por Cristo, meus irmãos, mesmo que tudo não vá bem. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Eu disse que Deus já estava falando desde o começo, eu não falei? Aleluia. Glória a Jesus. Ter alegria em Deus, mesmo passando por tribulações. Deixa eu dizer agora, vou repetir uma frase de um teólogo chamado Karl Barth. Ele disse: ter alegria em Deus quando nada justifica essa alegria. Ter alegria em Deus quando nada justifica essa alegria é a glória dos que estão justificados pela fé. Aleluia, você é justificado em Cristo pela fé. Nós somos justificados em Cristo pela fé. E nós, justificados em Cristo pela fé, estamos passando por aflições, mas somos alegres em Cristo. E isto já é a nossa glória. Isto já é uma glória para mim, uma glória para você, porque só nós conseguimos nos alegrar em meio às tribulações. Glória a Deus. Nada justifica essa alegria. Deus. Mas você está passando por uma prova, meu irmão, uma prova, minha irmã, uma tribulação, uma luta. Não é assim? E as pessoas dizem: por que você, como diz a mulher de Jó, larga, abandona o teu Deus, deixa a tua fé de lado, olha o que está acontecendo com você. Pobre essa alma que não sabe que mesmo na tribulação nós temos alegria, mesmo na aflição nós temos paz em Cristo. E é por isso que nós estamos na casa do Senhor, louvando e exaltando o nome dEle, na presença dEle. O que parece ser sofrimento transforma-se em uma obra de Deus em nós, porque se vai se converter em gozo. Sim, é o que Paulo disse em Coríntios. A tribulação vai produzir gozo. Aleluia. Glória a Deus. Os empecilhos vão se transformar em degraus. Como vamos perseverar se não tiver como continuar? A tribulação produz perseverança, ou seja, eu vou conseguir prosseguir. Eu vou
vou conseguir permanecer no caminho. Então, para isso, eu tenho que ter acesso. Os empecilhos têm que ser tirados do meu caminho. Eu não os tiro, mas eu fico ali até que Deus os tire. E quando Deus tira, eu avanço. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, quando nós caímos, o Senhor nos renova, nos edifica e nos levanta. Ele nos tira da defensiva e nos coloca na ofensiva. Por quê? Porque a promessa de Deus em Romanos 8:28, que todas as coisas, quantas coisas? Todas. Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que Ele mesmo chamou com propósito pelo seu decreto. E eu estou entre eles. Eu não sei se você está. Se você está entre eles, tudo que acontecer em tua vida vai cooperar para o bem. Louvado seja Deus. Aleluia. Se coloque em pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Porque você acha que já foi cantado aqui também, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Aleluia. Aleluia. É porque Ele está dizendo, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Glória a Deus. Ele, venci o mundo. Alguém ainda diz também, né, completa o versículo com uma frase que não existe. Está escrito, meu irmão, na Bíblia. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e vós também vencereis. Quem vence o mundo é Cristo. É Deus. Se eu conseguisse vencer o mundo, Ele não precisava ter vindo. É Deus. É nele. Nossa vitória, Aleluia. nossa certeza está nele. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei o que você está passando nessa noite, Aleluia. mas eu sei que uma afliçãozinha você tem aí. Uma angústia, um sofrimento, uma tribulação, independente da área que você estiver passando isso. A Bíblia garante que Deus nos consola de toda a nossa angústia. Tem de bom ânimo. O Senhor Jesus te trouxe aqui nessa noite para dizer: tem de bom ânimo. Aleluia. Parecia que a tribulação ia te fazer parar, mas Jesus está dizendo: é para te fazer continuar. Porque a tribulação não produz queda, a tribulação não produz derrota, a tribulação não produz fracasso, a tribulação não produz frustração, a tribulação produz perseverança, produz paciência. Aleluia. Eu quero que você fale com Ele nessa noite, porque Ele é o dono dessa palavra. Eu só estou transmitindo a mensagem dEle. Essa é a verdade da palavra. Esse é o evangelho que Ele tem pregado em nossos corações. Aleluia. Que Ele tem cravado na tábua do nosso coração. Tudo vai passar. E quando aqui sim ficar insuportável, fique tranquilo, Ele vem e nos leva embora. Porque o nosso negócio não é com grande tribulação, mas é com grande gozo na eternidade. Iremos reinar com Ele. Permaneça. Se acha que está difícil agora, imagina depois. Agora nós temos a palavra, agora nós temos o Espírito, agora nós temos a igreja, agora nós temos a certeza de que Ele está conosco. Fica firme com Jesus, persevera, fica na chamada, fica na posição, avança mais um pouco, ainda tem mais, muito mais de Deus para nós. Aleluia. Aleluia. Eu só não vou te enganar e dizer que vai acabar as tribulações, porque não vai. Enquanto aqui no mundo não vai, mas continuará também a produção de perseverança para o crente. Continuará também a consolação do Espírito Santo. Continuará também uma ascensão de gozo, de alegria na alma. Quer ser um crente perseverante? Quer ter alegria na tribulação? Quer ter paz na aflição? Quer ter certeza da vitória na guerra? Fica firme. Permanece. Creia no Evangelho em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos e começa a falar com Ele agora. Diga para Ele assim: ó, firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar,
maravilhoso. E mesmo quando tudo Mesmo quando estiver passando aflições, continuo olhando mesmo quando estiver atravessando as tribulações, eu sei que tu tens o melhor pra todas as coisas cooperam para o bem. no teu Os coração. que amam a Ele. Oh, dai-me forças pra continuar. Ele dá. Creia, abra teu coração para a promessa do Senhor sobre a tua vida. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão